Vamos ler essa pergunta da Maria José. Uma cliente há 2 meses está com zumbido nos ouvidos. Gente, zumbido é terrível, né? Se vocês já atenderam ou estão atendendo alguém com zumbido, é uma reclamação, uma queixa delicada, mas muito constante. E hoje mesmo, no grupo de alunos, a minha aluna Elaine, ela perguntou exatamente de uma paciente dela, que ela vai, na verdade, uma pessoa que vai se tornar paciente, mas já marcou com ela, sobre um zumbido no ouvido que apareceu há cerca de 1 ano. E tem outras pessoas no grupo também tratando pessoas com zumbido também. E em alguns casos persistentes, zumbidos no ouvido persistentes. Bom, o que é isso, gente? Vamos falar como tratar o zumbido, certo? É o seguinte, primeira coisa é você identificar a causa do zumbido, porque o zumbido ele não acontece, ele não aparece pelos mesmos motivos. Então, às vezes a pessoa ela tá com uma cera no ouvido, dura, enrijecida, às vezes até machucou um pouquinho ali o ouvido tentando tirar, e isso pode gerar um zumbido, tá? Simples assim e complicado assim ao mesmo tempo. Também outros motivos. Quer outro exemplo? Alguns remédios têm como efeito colateral zumbido. Sabiam disso? Sim, infelizmente. Algumas medicações têm como efeito colateral o zumbido no ouvido. Ou seja, você precisa preencher uma anamnese estratégica com o histórico dessa pessoa para saber o que ela já fez para esse zumbido. No caso dessa paciente da minha aluna, Elaine, ao que tudo indica, ela já foi no médico, já viu ali, já fez uma avaliação ali auditiva de limpeza do ouvido para ver se não tem nenhuma condição da cera acumulada ou alguma condição ali local que pudesse estar causando zumbido. Aparentemente não tem. E aí ela vai investigar agora que medicações essa pessoa usa para ver se poderia ter alguma medicação causando isso ou algum outro fator. Filhos, mas por que é tão importante fazer essa investigação? Porque senão o zumbido não vai passar, gente. Você vai estar fazendo um tratamento com a reflexologia de um lado e o ouvido da pessoa zumbindo de outro. Às vezes o máximo que você vai conseguir é melhorar o quadro. Ai, tá bom, melhorou, parece que o zumbido sumiu. Beleza, depois ele volta. Por que ele volta? Porque se for o remédio, ela vai continuar tomando a medicação dela. Teria que talvez conversar com o médico, passar esse quadro, ver se não teria uma outra medicação para substituir, enfim. Ou se a pessoa tem um zumbido e nunca foi ali ao otorrino, né? Então a pessoa às vezes não foi ainda ao otorrino, laringologista ali, verificar, fazer uma checagem, né? Tudo direitinho e tal, para investigar o que pode estar acontecendo. Talvez num problema na tuba auditiva, nos nervos auditivos. Uma outra coisa importante, a pessoa teve Covid, foi depois de um Covid que ela passou a ter esse zumbido e outros sintomas pós-Covid, por exemplo. Às vezes ela até teve problemas em relação a outros órgãos do sentido também, como olfato, paladar e assim por diante. Ou seja, filhos, eu tenho que preencher essa anamnese? Gente, acreditem em mim. Às vezes você vai encontrar a resposta do problema ali, na própria história da pessoa. No caso dessa paciente lá da Elaine, o que acontece? O filho dela, olha só, gente, como pode ter um emocional envolvido também. A gente tem que avaliar a parte fisiológica e depois uma parte de forma mais profunda, emocional. Fez uma cirurgia do coração exatamente na mesma época que apareceu o zumbido. E desde então ela tem procurado meios de solucionar o problema. Aí tudo isso vai ser importante para montar o protocolo, para direcionar a pessoa, entendeu? Nesse caso do zumbido, filhos, que ponto que eu tenho que trabalhar? Claro, do ouvido, talvez vai ter que adicionar ponto reflexo da tuba auditiva, talvez vai ter que adicionar pontos dos nervos auditivos. Tudo isso você vai encontrar num mapa podal bem elaborado, atualizado do sistema nervoso, tá? Filhos, eu não tenho, meu mapa não tem ponto de tuba auditiva, nervos auditivos, então seu mapa está incompleto, né? Então, por isso que dentro do meu curso, lá na área de sistema nervoso, o mapa do sistema nervoso, você vai encontrar todos esses pontos para você conseguir trabalhar no seu paciente e ver se o problema dele está relacionado com isso que eu acabei de falar, tá? Aí, ó, a Andréia até completou o que eu acabei de falar. Obrigada, Andréia. Ó, antidepressivos, ansiolíticos, causam muitos desses sintomas, ó, tonturas, zumbidos, esquecimentos. Aí, se a pessoa precisa fazer uso de tudo isso,
Aí, e não tem como substituir, né, Andréia, essa medicação. Pelo menos ela vai fazer as pazes com o zumbido no sentido de, agora eu entendi o porquê desse zumbido. Significa que você vai desistir e não vai fazer a reflexologia se for a medicação? Não, pelo contrário. Você vai estimular muito todas as áreas relacionadas à medicação, fígado para metabolização dessas medicações, você vai estimular o próprio ponto da queixa, que é ouvido, nervos auditivos. Por quê? Pode não acontecer uma eliminação do zumbido, mas você pode conseguir atenuá-lo para a pessoa já conseguir conviver bem com ele. E isso já é um ganho, né, gente? Isso já é um resultado muito bom. Então, pense nesse sentido aí em relação ao zumbido. Mas, gente, tem uma palavra de cautela aqui, importante em relação a um problema de zumbido no ouvido. Se você fizer toda essa investigação que eu acabei de falar aqui agora, e mesmo assim não tem nada disso que foi falado, não tem remédio, já foi no otorrino, já verificou com vários especialistas, enfim, já fez exames e o zumbido persiste, o que acontece? Os nossos ouvidos, os nossos olhos, eles têm terminações nervosas, têm nervinhos muito delicados, sabe? Tem áreas assim, igual o tímpano, né? O menor ossinho ali que existe. O que acontece? Se algumas dessas áreas elas sofrem uma lesão permanente, infelizmente, tá? Infelizmente, às vezes o que acontece é um zumbido permanente ou um outro problema, porque teve uma lesão naquela estrutura. Nesses casos, a reflexologia não vai conseguir atuar. Por quê? Porque é como se tivesse cortado a conexão. A reflexologia não é uma resposta estimulatória? Pois é. Então, ela sai lá do pé, vai via medula, coluna para o cérebro, e o cérebro devolve. Quando ele devolveu lá para os nervinhos auditivos, chegou a comunicação e não completou, porque está cortada. Tem uma lesão ali. Então, nesses casos, muito provável que talvez você tenha que alinhar as expectativas com a pessoa, trabalhar outras estruturas para fortalecer outras áreas do corpo, para que o cérebro aprenda a lidar com aquele problema e encontre uma solução alternativa. Entendeu? Fez sentido? Mas você não pode comprovar para a pessoa que aquele problema vai ser definitivamente solucionado. Até porque muitas pessoas, quando começam a tratar com a reflexologia, já sofrem do problema, não é um mês, gente, há um ano, são anos. Sabe? Tem uma outra paciente que está sendo tratada pelo marido, que é meu aluno. Eu esqueci o nome dele agora, porque ele é um aluno mais novo. Mas já tem mais de década que ela está com o problema. E aí, no caso dela, foi definida uma síndrome, ok? E aí vai ter que tratar isso aí em cima da síndrome.